Hoje eu estou aqui um convite bem especial, né? Um convite carinhoso que eu recebi da Cleiciane Dias para compartilhar a minha experiência, né? Os meus aprendizados, eu diria até, que eu venho tendo. E isso tudo começou lá atrás com uma necessidade que eu vi que era de autoconhecimento. E quando isso começou, eu pensava assim, meu Deus, mas autoconhecimento para quê? Por quê, né? E eu recebi o convite para participar de uma constelação familiar. Naquele momento eu não sabia o que estava por vir, né? O que iria acontecer e como seria. E de lá para cá foram várias experiências que eu venho acumulando. E o mais legal disso tudo é que assim, não é só a constelação familiar, não é uma técnica, né? A gente vai descobrindo que existem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento. E muitas das vezes, quando a gente fala em auto, a gente pensa em algo que a gente pode fazer sozinho. Mas ao longo da vida, e isso é realmente uma experiência que é minha, é que quando a gente pode ter, né, a ajuda de uma outra pessoa que vai nos conduzir por um caminho que é um caminho um pouco mais fácil e talvez um pouco mais curto do que seria se a gente fizesse aquele processo sozinho. E a constelação familiar, num primeiro momento, eu busquei ela por uma questão realmente pessoal, que foi dentro da questão profissional, daquilo que eu poderia fazer, daquilo que eu queria me encaminhar. Foi assim, muito, diria, esclarecedor para mim, e principalmente porque foi me conduzindo para coisas que eu gosto de fazer, para coisas que eu quero ter na minha vida e para as escolhas que eu posso fazer do que eu também não quero. Depois, em algum momento, foi por uma questão mais familiar, que era de entendimento e principalmente para mostrar para mim, e eu fui entendendo que o problema que eu talvez acreditasse naquele momento que existia, eu fui perceber que ele não existia, e era muito mais a forma como eu via as coisas. E muitas das vezes a gente busca um culpado, né? Como que eu resolvo isso? E conhecimentos de, por exemplo, autorresponsabilidade, entender que quando alguém fala alguma coisa que me incomoda, tem mais a ver comigo do que com o outro. Então, foram muitos os aprendizados. E a constelação familiar, por exemplo, foi uma dessas coisas, né? A coisa de conversar, sessões de terapia, sentar para conversar. Às vezes a gente pensa assim, para que eu vou fazer isso, né? Será que isso vai me agregar? E uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, e que eu aprendi também com a Cleiciane, foi que nem tudo acontece no tempo que a gente quer. E que muitas das vezes isso pode levar um tempo a mais. E a jornada de cada um é a sua jornada. Então, eu não posso olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, a jornada daquela pessoa foi rápida ou foi lenta demais. Porque não é sobre isso. O autoconhecimento é realmente sobre as escolhas que eu faço, como eu faço e o quanto disso eu me sinto melhor. O melhor é para mim, porque depois eu levo isso para as outras pessoas. Então, hoje eu acredito que, e se me perguntassem no nível de 10 graus, por exemplo, aonde eu estou, eu diria que talvez eu esteja no 7. Antes eu achava que eu já estava lá no 10, antes de descobrir tudo o que eu venho descobrindo. Então, a constelação familiar, ela trouxe questões para mim de trabalho, né?
de relacionamento, relacionamento de amizade mesmo, de relacionamento amoroso, questões de saúde, né? Então, às vezes é aquele dia que você está um pouco mais para baixo, por que que está sentindo aquilo? E isso trouxe também questões, por exemplo, de não necessariamente de religião por uma escolha de religião, mas sobre Deus, né? Sobre rezar mais, e é o que eu faço, como eu faço naquele meu momento que eu estou com Deus, de gratidão, e que tudo isso junto, somado, traz de benefício para a minha vida. E o quanto isso eu posso agregar para o outro. Então, acima de tudo e muito além de tudo isso, é sobre mim. É o quanto eu estou conseguindo evoluir como pessoa e o quanto isso eu sinto que faz bem para mim. E que eu espero que você possa se dar a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho, né? Porque às vezes a gente falar sobre isso, para mim, que não sou a profissional, se torna um pouco mais difícil, mas que com certeza, se você tiver a oportunidade, experimente, conheça. Os resultados nem sempre são no tempo que a gente gostaria, porque nem sempre a gente está preparado para as mudanças que a constelação, que aquele momento vai te trazer. E um ponto muito importante que eu aprendi com isso é: trate temas específicos, porque quando você traz um tema específico, ele flui, inclusive, de uma forma mais rápida, tem resultados, inclusive, mais perceptíveis para você. Muitos dos resultados, às vezes, a gente nem percebe. Algumas pessoas têm uma percepção mais rápida, né, mais aflorada, que às vezes, logo com alguns dias, já fala assim: nossa, quanto mudou. Algumas pessoas não percebem isso com tanta clareza, mas que ao longo do tempo, com certeza, você vai perceber melhoras. Então, assim, para mim, tem sido fantástico, é excepcional mesmo. E é a minha jornada, é sobre o que as coisas, né, que eu tenho buscado, vai muito além disso. Então, assim, se dê a oportunidade de conhecer. E eu, assim, não é só como profissional, é porque é realmente uma pessoa que veio pro meu laço, eu diria até familiar mesmo, porque é uma pessoa que a gente tem um convívio fora. E eu acredito que acredito não, eu tenho certeza, é uma pessoa porque ela leva o conhecimento dela para além do consultório. Então, assim, viver isso, né, transbordar isso é fantástico. Então, assim, eu deixo aqui o convite para que você conheça, para você experimente. E principalmente porque você vai ver vídeos aí, né, volta um pouquinho aí no tempo, dá uma olhadinha em outros vídeos que ela sempre faz e compartilha pelo Instagram, pelo YouTube, para que você tome a decisão e faça o seu momento, porque ele é para você, sem dúvida é sobre você, porque tem sido assim comigo, e eu acredito assim que a minha mudança para mim, eu me sinto muito melhor. E é sobre isso.